Graça, amor e paz, amém? Que atmosfera diferente que está nesse lugar, hein, queridos? Coisa maravilhosa, viu? Eu louvo a Deus, queridos, por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Sabe, queridos, e na hora que a gente estava ali, na hora que eu estava ouvindo esse louvor, o Senhor, Ele colocou assim algo no meu coração mesmo. Sabe, queridos, tudo aquilo que é entregue nas mãos dEle tem sucesso, queridos. E muitas vezes nós deixamos de ter esse sucesso, porque a gente vem até na igreja, a gente participa até dos cultos, mas no final das contas a decisão é nossa. E a gente acaba fazendo as coisas do jeito que a gente quer. Sabe? Então deixa o Senhor, Ele governar a sua vida. Não tome atitude porque você quer. Porque na maioria das vezes a gente não quer, queridos. Na maioria das vezes a gente quer ficar tranquilo, deixar as coisas acontecer. Só que não. A gente vê a diferença, queridos, né? Por exemplo, a gente fala muito isso no Homem ao Máximo, né? A diferença de um homem e de um menino. O menino, quando ele se vê diante de um problema, ele corre, né? E aí você vê que são muitos homens que são meninos, né? Que está vivendo um problema, às vezes a mulher vai conversar, não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Por quê? Porque não amadureceu, não é homem, porque é menino. Porque o homem, queridos, ele resolve. O homem, ele vai para cima. O homem, ele não vê a hora de resolver aquilo e consertar tudo aquilo para poder continuar caminhando, porque aquilo é um problema, aquilo está atrapalhando, aquilo está trazendo dor de cabeça para a família, aquilo está prejudicando a esposa, está prejudicando os filhos, sabe? Então nós, queridos, quando amadurecemos na fé, nós somos assim. Quando a gente vê que é um problema, um pecado, a gente elimina da nossa vida, porque é um problema, vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Então nós não temos que ter medo, queridos, nós temos que amadurecer cada dia mais, né? Às vezes você é convidado para vir e ler aqui a palavra de Deus, que nem o Miguelzinho foi convidado para ler aqui na semana passada, e é interessante, porque a característica do Miguel é a seguinte: ele fica preocupado, lógico, a irmã Maria Vilela me chamou para ler, mas ele não recusa. Mas o sentimento dele é o seguinte: eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para mim lá, ler e ficar livre disso, resolver esse negócio. Então a gente vê, queridos, a criança já se amadurecendo com essas atitudes. Então são essas atitudes que a gente vê o amadurecimento. Então ele chegou mais cedo, né? Ficou ali preparado na hora que a irmã Maria Vilela o chamou, ele subiu aqui e com garra, com força, ele leu a palavra de Deus e passou a mensagem para a igreja. Uma criança de quê? De 11 anos. Sabe, queridos? Então a gente tem que aprender a fazer o nosso melhor. Por exemplo, o louvor. Vai fazer uma apresentação? Vai, vamos ensaiar. E quando chegar o momento, não vamos ter medo não, vamos subir lá e vamos dar o nosso melhor e glorificar o nome de Deus e glória a Deus, aleluia. Por quê, queridos? Porque pode ser que nunca mais nós tenhamos a oportunidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Porque aquele momento que passa, ele não volta mais. Ele não volta mais. Amém? Mas eu quero falar sobre outro assunto. Confesso para você que na terça-feira passada eu esqueci que era dos jovens e o meu coração está queimando para ministrar. Eu não sei o que acontece aqui na terça-feira, queridos. É diferente comigo. Eu chego aqui, dá uma vontade de pregar, de falar, e já no domingo eu já fico mais temeroso, já fico mais preocupado. Mas terça-feira é impressionante, queridos. Eu não sei porquê. Né? E Deus, ele tem me cobrado, queridos, para poder levar essa essência da terça para os outros cultos. Deus, ele tem me cobrado. Eu falo: Senhor, me ajude a entender o que às vezes me prende, porque eu quero tirar isso da minha vida, eu não quero me prender a mais nada, queridos. E eu louvo a Deus por isso. Nós vamos conversar hoje, queridos, sobre algo muito importante que nós temos que fazer e muitas vezes não temos coragem de fazer, né? Que é provar a si mesmo. Esse é o título da ministração: prove
a si mesmo. Sabe, queridos, você tem que provar você de vez em quando. Por exemplo, queridos, um costume que eu tenho, de vez em quando, eu analiso a minha vida e eu me provo como marido, como pai, né, como filho, como pastor, como irmão, como amigo. Será que realmente eu estou mostrando para as pessoas aquilo que elas precisam ver em mim? Será que realmente eu estou amando as pessoas a ponto de cuidar de cada uma delas como pastor? Então, queridos, nós fugimos disso. O inimigo ele é tão sujo, queridos, que ele já coloca, a gente tem dificuldade de olhar para dentro, né? Então a gente olha para fora. Então a gente tem mais facilidade de provar as pessoas do que provar a nós mesmos. E a vontade de Deus, queridos, é que você prove a si mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, 4, 5. Felipe, eu vou usar aqui a versão NBV, Nova Bíblia Viva. 2 Coríntios 13, 4 e 5. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, ó: seu corpo humano e fraco morreu na cruz. Está falando de Jesus, né? Mas agora ele vive pelo poder grandioso de Deus. Então quer dizer, seu corpo humano e fraco morreu na cruz. Preste atenção, isso é importante para você entender. Entenda, queridos. Mas agora ele vive pelo poder grandioso de Deus. Nós também somos fracos em nossos corpos, tal como ele era. Mas agora estamos vivos e somos fortes, tal como ele é. E pelo poder de Deus serviremos vocês. Examinem-se vocês mesmos. Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sente cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês, a não ser que tenha sido reprovado. O que ele está falando aqui, queridos? Ele está falando para você examinar você mesmo. E no final ele deixa bem claro que se você for reprovado, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque pelo fato de você ser reprovado, você já não tem mais o poder de Deus na sua vida para ser forte o suficiente e ter coragem de analisar você de forma fria e detalhada. Porque o que vai fazer, queridos, eu e você olhar para dentro de nós mesmos é o poder de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Eu não sei se já aconteceu com você, queridos, de você chorar na presença de Deus porque você fez uma autoanálise e você percebeu que em determinada área da sua vida você é fraco. Você percebeu que você deu mancada. Você percebeu que você é responsável pela sua família estar sofrendo. Você é responsável pelos seus filhos estar colhendo. Eu não sei se já aconteceu isso com você, queridos, mas isso já aconteceu comigo. E como eu chorei na presença de Deus pedindo perdão pela minha fraqueza. Só que o Senhor, Ele entende, queridos, que nós somos fracos. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala da fraqueza do corpo de Cristo, e Cristo venceu. E hoje ele está glorificado no poder de Deus, e ele fala que nós também somos fracos, ele está falando dele e dos outros discípulos. Só que ele fala que eles são fracos, mas em Jesus eles têm força para continuar pregando, continuar falando, continuar ensinando. Nem que para isso seja necessário ser apedrejado, ser maltratado, mas eles não vão desistir. Por quê? Porque a força que eles tinham não vinha deles mesmos, vinha de Cristo. E é isso que eles lutaram para poder nos ensinar. Que a força que mantém a igreja viva há mais de 2000 anos, a força que fez com que homens e mulheres rompessem a barreira e pregassem o evangelho, abandonando até suas famílias, suas vidas, para que hoje nós pudéssemos clamar também e assumir o bastão, porque agora está na nossa vez, está na nossa geração, e nós temos que fazer com excelência, como os nossos antepassados fizeram, temos que fazer com excelência para que aqueles que irão nos suceder também possam fazer. Então, queridos, só tem uma forma de nós vencermos,
se nós compreendermos que a força não é nossa, é dele, porque foi ele que conquistou o poder do Pai lá na cruz quando morreu por mim e por você. Então provar a si mesmo, queridos, é um processo contínuo. Pastor, o que isso significa? Significa que você vai ter que provar você enquanto você estiver aqui. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, não importa. Se você provar você hoje e você reconhecer que você errou e pedir perdão para Deus, Deus ele é fiel e justo para te perdoar e para poder te dar força para você vencer. Ah, pastor, mas e as consequências? A consequência não tem como se livrar delas, não. Não tem como, queridos, não adianta. Não adianta. Sabe? É a mesma coisa, a mãe tem um filho e o filho cometeu um assassinato. Aí a mãe ora, fala, Deus, meu filho, não deixa meu filho sofrer. Não tem jeito, ele vai sofrer pelo que ele fez. Qual que é a oração da mãe? Senhor, mesmo que meu filho tenha feito isso, salva a vida dele. Não deixa ele se perder na eternidade. Porque consequência, queridos, de erros, a gente colhe, não tem jeito. E isso, queridos, tem que estar mais do que entendido. Então, por isso que você tem que entender que provar a si mesmo é um processo contínuo, porque é isso que vai fazer você tomar decisões corretas na sua vida. Eu falei aqui no domingo, que quando eu tive a consciência de colheita de pecado, eu parei naquele momento. Por quê? Porque eu tive a consciência de que se eu pecar, não só eu que colho, mas sim os meus filhos vão colher. E o amor que eu tenho pelos meus filhos é incondicional, a ponto de pensar da seguinte forma, que eu sofra, mas que eles não. Qual que é o problema, pastor? O problema é que nós vivemos num mundo egoísta, queridos, onde as pessoas, elas se entregam aos seus sentimentos e está pouco se lixando para a sua família. Eu lembro que uma vez, quase que me expulsaram de uma casa de recuperação. Eu fui pregar, eu não lembro se o Irineu estava comigo. A gente foi pregar numa casa de recuperação lá em Cabriúva, e aqueles jovens lá, na hora que eu peguei a palavra, eles acharam que eu iria aliviar. E na hora que eu preguei a palavra, eu falei bem assim, eu estou pregando aqui para um bando de pessoas ingratas. Vocês que estão aqui, vocês são tudo ingratos, porque vocês decidiram decepcionar o pai de vocês, os filhos de vocês, a família de vocês, para poder satisfazer o desejo de vocês. Muitos de vocês deixaram de comprar leite para os seus filhos para poder comprar droga. E eu sei que no final, queridos, aí eles começaram com raiva, mas depois estava tudo chorando, porque essa é a mais pura realidade, queridos. Por que a gente peca, queridos? Porque a gente é fraco. Porque a gente pensa só nos nossos desejos, nas nossas vontades, a gente está pouco se ligando para os outros. Ah, pastor, mas eu amo a minha família. Por que não pensou nisso antes de pecar? Porque a gente muitas vezes descobre que só ama quando está sofrendo, quando perde, quando está enterrando alguém. Sabe, queridos, se você tem a sua mãe e o seu pai vivo, ainda honre eles enquanto eles estão vivos. Deixa eles ter um pouquinho de alegria com você. Ah, pastor, mas não consigo. Não consegue porque é egoísta, só pensa em você, pensa nos seus desejos, não consegue pensar nas pessoas que te amam. Por isso que a palavra de Deus diz, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se eu viver, queridos, se eu controlar a minha vida, eu me mato. Eu mato as minhas filhas e eu mato a minha esposa. Por quê, queridos? Porque os meus desejos vão sobressair. Por isso que não é eu que governo mais a minha vida, eu não tenho direito mais de governar ela, porque agora é Cristo que está na minha vida. Sabe, queridos, é um ato de coragem. Então, provar a si mesmo, queridos, é um ato de coragem onde não se trata de superar os outros, e sim vencer as nossas próprias limitações, alcançando cada vez mais a semelhança de Cristo. O problema, queridos, é que a gente quer encontrar um jeitinho, sabe, para se adaptar aos nossos desejos, às nossas vontades e validar as nossas decisões, mas não existe jeitinho. Não existe jeitinho, sabe por quê, queridos? Porque quando Cristo
morreu naquela cruz por mim e por você, Ele acabou com todo o jeitinho. Ele acabou com tudo. Porque Ele não ligou se você era pecador ou não, Ele morreu por você. Ah, pastor, mas eu não busco Jesus. Não interessa, Ele morreu por você. Ah, pastor, mas eu não vou na igreja. Não interessa, Ele morreu por você. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Não interessa, Ele morreu por você. A culpa da morte dele está em você e está em mim. O problema é o que você vai fazer quando você descobrir isso. Quando eu descobri, eu entreguei a minha vida para Ele. Porque se Ele morreu por mim, eu tenho que morrer ainda em vida para Ele. E o que é morrer em vida para Cristo? É entregar as suas vontades e os seus desejos para Ele. Então cada pessoa, queridos, deve provar-se. Pastor, no que devemos nos provar? Eu vou falar para você aqui. Cada pessoa deve provar se é sal sem poder de salgar. Você já provou a sua vida? Você tem que ficar com medo, queridos. Vai que eu sou sal e não tenho poder de salgar ninguém. Estou perdido. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala uma coisa bem clara em relação a isso. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 5,13. A vontade de Deus é o quê? A Bíblia é bem clara. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Você está aqui na igreja? Pastor, eu vim, visito, mas não frequento. Você já ouviu a palavra de Deus alguma vez? Já entrou na igreja? Entrou hoje? Então Deus está falando, vocês são o sal da terra. Agora, queridos, o negócio ficou estreito para nós. Agora o negócio ficou estreito para nós. Aí a palavra depois continua, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Aí depois vem uma pergunta, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? E aí vem a resposta, queridos, não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. É isso que o mundo faz com as pessoas, só. Aquelas que não querem saber de Cristo é só uma questão de tempo. Aproveita a vida, vai se divertir, vai bagunçar, mas vai chegar um dia que vai ser pisado. Por quê? Porque conheceu a Cristo, conheceu a verdade, mas não quis salgar, não quis fazer a diferença. Pastor, mas e aí? Se você está ouvindo essa palavra, ainda dá tempo de você fazer a diferença. Faça esse autoanálise, você é sal? Mas faça uma análise já negativa, queridos. Faça com medo de ser, puxa vida, será que eu sou um sal que não tenho mais sabor? Será que a minha vida, ninguém vê Cristo em mim? Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas andam comigo, quando eu me deparo com uma pessoa que eu não conheço, será que eu pelo menos joguei um temperinho ali e falei uma palavrinha de Jesus para ela? Então cada pessoa, queridos, deve provar se é o sal, sem o poder de salgar. Cada pessoa também, queridos, deve provar se é uma casa edificada na areia. Puxa vida, será que eu sou uma casa edificada na areia? Eu só chego atrasado nos meus compromissos, eu não tenho palavra, tudo que eu falo eu não cumpro. Qualquer coisinha me deixa triste, eu já desisto logo. Quando eu começo num emprego novo, eu fico até feliz, mas os primeiros desafios eu já começo a chorar, já não quero saber demais, me dá uma depressão. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, queridos, em Lucas 6,49. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não obedece, é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas batem, naquela casa cai e será desmanchada num montão de ruínas. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, queridos, você escuta a palavra de Deus, mas você não obedece, é só uma questão de tempo, de tudo na sua vida ser destruído e as pessoas lembrar de você como se fosse um monte de entulho, só veio para atrapalhar a vida dos outros. Porque é isso que entulho faz, queridos. Pelo menos a casa, quando está em pé, serve para abrigar, para proteger, né? E essa é a postura da igreja, é abrigar, é proteger as pessoas, é mostrar Cristo para elas. Mas quando nós não fazemos isso,
Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não obedecemos, queridos, nós somos casa edificada na areia. E é uma questão de tempo, queridos, para virar um monte de entulho. A gente fica sabendo de cada história, né, queridos? É que nem, por exemplo, né, o camarada está com a esposa. Aí, de repente, tem os filhos lá, aí de repente conhece outra pessoa, vou largar a minha esposa e vou ver com essa mulher. Aí todo mundo vai contra, os filhos. Aí de repente o camarada tem um infarto. E aí vai precisar de alguém para cuidar. Você acha que aquela mulher que conheceu agora vai cuidar? Lógico que não, manda para a rua. Os filhos não quer mais, por quê? Porque nunca foi um bom pai. Aí quem é que vai cuidar? A ex-esposa, queridos. E é aquilo que eu falo no grupo de homens aqui. Fica cometendo pecado, enganando a sua esposa. Fica brincando com Cristo. Às vezes está aqui na igreja, é um santo. Aí quando vai para a festa, fica bebendo, fica sendo uma vergonha para a vida das pessoas. Aí eu falo para os homens, vai chegar um dia que alguém vai ter que te limpar desgramado. Porque o cara acha que é todo poderoso, humilha todo mundo, faz o que quer. E depois, pastor, depois não adianta chorar, é só colher o que plantou. Por quê? Porque a palavra de Deus, queridos, ela vem para nos alertar, queridos. E eu, queridos, falo com seriedade. Por quê? Porque quando eu ouvi o evangelho, eu ouvi dessa forma. Foi algo que alertou a minha vida. Sabe, quando eu me converti, queridos, nunca, a Bíblia não fala nada em bebida. Só que a Bíblia fala que Deus tem uma preocupação com o nosso corpo. E todo mundo está careca de saber que bebida faz mal para o corpo, que cigarro faz mal para o corpo, que droga faz mal para o corpo. Só que Deus te deu o livre-arbítrio. Então, eu não estou falando para você parar de beber ou parar de fumar. Você pode continuar fazendo o que você quiser. Isso é problema seu, quem vai colher é você, não sou eu. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você decide seguir a Cristo, se você decide entrar num casamento, se você decide ser pai, se você decide ser mãe, no mínimo, seja exemplo, seja responsável. E é por isso que nós temos que fazer análise para nós mesmos, porque às vezes você é uma casa edificada na areia a ponto de cair. E aí eu te pergunto, quando você derrubar, quem é que vai cuidar de um monte de entulho? Todo mundo quer entrar numa casa construída, mas quem quer entrar num monte de entulho? Ninguém, queridos. E a palavra de Deus já nos alerta em relação a isso. Já nos alerta em relação a isso. A gente vê, queridos, famílias sofrendo. Por quê? Por causa da decisão dos pais. Os pais decidem ter filhos. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Deixa eu falar um negócio sério para você. O dia que você decide ter um filho, você tem que entender que a vida não é mais sua. Você está vivendo para os seus filhos. Sabe? Acabou a satisfaçãozinha de desejo. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então se prepare para colher coisas ruins no futuro. Só que quando você estiver colhendo, lembra que você é o responsável de tudo isso que está acontecendo. Não culpe ninguém por isso. Por isso que eu estou levando você a analisar as suas atitudes, porque ainda há tempo de mudar, queridos. Né? Cada pessoa, queridos, deve provar se é um ramo sem fruto na videira. Às vezes você até é de Deus. Fala, pastor, eu sou de Deus. Mas você já parou para pensar que pode ser que você seja um ramo sem fruto? Olha o que a palavra de Deus diz em João 15, 6, 8. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros, e depois é lançado no fogo queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiser, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes, e isso resulta em grande glória para o meu Pai. É simples. Deixa eu falar um negócio para você. É simples você ver se você é um ramo na oliveira ou não. Se você é um ramo frutífero ou não. As suas atitudes, as suas decisões, a sua vida glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, queridos, você é um ramo frutífero. Pode pedir o que quiser que Deus vai fazer por você.
Agora, se você não glorifica a Deus, para de pedir oração, tenta mudar de vida, ou então senta e chora, queridos, porque Deus não vai fazer nada por você. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus é bem claro. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se e ajuntando num montão como todos os outros. Depois é lançado o fogo e queimado. É uma questão de tempo, queridos, para vir a destruição na sua vida. E o inimigo tenta nos cegar falando, aproveita a vida é curta, realmente. Diante de uma eternidade que nós temos com Cristo, e a única chance de entrar nela é viver essa vida é curta mesmo. Você tem que aproveitar o máximo para fazer o máximo que você pode para poder agradar a Deus, porque passa rápido demais. Passa rápido demais. Queridos, eu me converti ontem com 20 anos de idade, já estou com 45. Poxa vida, minha bebezinha nasceu ontem. Querido, já está querendo falar com 4 meses. O tempo passa rápido demais, então por isso que nós temos que nos provar diariamente. Cada pessoa, queridos, deve provar se há uma lâmpada debaixo da cama. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você constrói uma casa, você instala um bocal para colocar uma lâmpada debaixo da sua cama? Alguém faz isso? Não, queridos, por quê? Porque lâmpada tem que ficar num lugar de evidência, né? A palavra de Deus em Lucas 8, 16, 18 diz: quem alguma vez já ouviu alguém acender uma lamparina e logo colocá-la debaixo de uma cama, para que não brilhe? Na verdade, as lamparinas são colocadas em um lugar próprio, onde todos os que entram possam ver a luz. Portanto, tomem cuidado na maneira como ouvem. A qualquer um que tiver, lhe será dado mais. Qualquer que não tiver, até o que ele pensa que tem, será tirado dele. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Se Jesus te chamou, te escolheu, é para você brilhar, para que vida seja alcançada através de você. O seu testemunho precisa impactar a vida das pessoas. O seu modo de viver precisa refletir Cristo na vida das pessoas. Eu achava engraçado, queridos, que na empresa, quando eu estava presente nas reuniões, as pessoas às vezes falavam um palavrão sem querer, logo em seguida, Rubens, desculpa aí, saiu sem querer, a gente não percebeu que você estava aqui. Por quê, queridos? Porque em todos os lugares, queridos, eu sempre deixei claro. As pessoas falavam um palavrão perto de mim, eu falava, você me respeita, eu não sou obrigado a ouvir essas besteiras não, eu não falo. Então você me respeita. Mas não tem nada a ver para você. Mas para mim tem. Por que, pastor, que você fazia isso? Queridos, porque eu sou defensor daquilo que é correto, não do que é errado. Sabe? Eu bani alguns filmes dentro da minha casa por causa disso, queridos, por causa de tradução. Então nós temos que entender o que nós somos. Você é luz aonde você estiver. Agora, que utilidade você vai ser para Deus se você só brilha quando está dentro da igreja? Aqui tem um monte de luz, queridos. É lógico que é bom você brilhar aqui também, mas a necessidade maior é você brilhar onde você está. Que tipo de roupa você usa? Que tipo de foto você coloca nas redes sociais? Você está usando uma roupa, uma maquiagem para a sua imagem brilhar ou para Cristo brilhar? Você está usando um tipo de roupa para quê? Para o seu corpo brilhar ou para Cristo brilhar? Então nós precisamos provar isso. Outra coisa importante, queridos, que nós devemos provar. Cada pessoa deve provar se é joio em vez de ser trigo. Você nunca ficou com medo de ser joio? Eu já. E aí eu fui pesquisar, entender o que é joio, o que é trigo. Queridos, eu fiquei abismado com o que eu descobri. Mas deixa eu ler aqui a palavra de Deus, o que diz. Em Mateus 13, 27 e 30. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de joio. Eu estou dando risada aqui, queridos, porque isso aqui me faz lembrar do pastor orando: Senhor, a igreja que o Senhor escolheu para cuidar está cheia de gente ruim. Eu já vi pastor orando assim, queridos. Olha só que impressionante. É legal, Quando você tem a compreensão da palavra de Deus, é muito legal.
Aí, a palavra de Deus continua. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarre em feixes para ser queimados. E depois junte o trigo e guardem no depósito. Queridos, quando eu fui pesquisar o que é joio, você pega um joio e um trigo, né? Isso aqui é uma palha de trigo, né? Isso aqui é uma palha de trigo. Quando você pega o joio, queridos, a folha do joio, a palha, onde supostamente teria que ter semente, é impressionante a facilidade que o joio tem de imitar o trigo, é igualzinho. E as raízes dele e as palhas deles também se misturam com a palha do trigo. Então, numa colheita de trigo, quando o agricultor ele colhe o trigo, ele colhe o joio tudo junto, só que aí na máquina ela faz a separação que no final só vai ficar a semente do trigo. O mais impressionante, queridos, é que no trigo tem semente. O joio é igualzinho, porém não tem semente. É vazio. Então por isso que nós temos que tomar cuidado na igreja, porque às vezes tem pessoas que é vazia dentro da igreja. Ela demonstra uma aparência de espiritual, até ora como crente, até fala a revelação como crente, mas está vazia, queridos, por dentro, é uma pessoa má. E essa pessoa, queridos, ela é tão perfeita na sua mentira, que ela acaba envolvendo outras pessoas, então outras pessoas conseguem amar, conseguem andar junto. Então se de repente acontecer alguma coisa, e essa pessoa sair da igreja, outras pessoas saem junto. Então é por isso, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado. Deixa o tempo. O tempo mostra todas as coisas. Porque o Senhor, Ele sabe muito bem o momento certo e a hora certinha de fazer a separação. Então às vezes você vai falar bem assim, poxa, o pastor fica sabendo de tudo isso e não faz nada. Por causa disso. Porque, queridos, igreja é diferente de empresa, queridos. Eu já trabalhei em empresa. Já fui gerente, já fui encarregado. Quando eu tinha problema com funcionário, eu mandava embora, porque para mim não queria trabalhar, então vai embora e dá lugar para outro. Só que igreja, queridos, o dono dela falou, não mexe. O dono dela falou, não mexe. Então a gente não deve mexer. Mas pastor, a gente sofre demais. A gente tem que sofrer, tem que ter paciência, isso é bom para o nosso crescimento, viu, queridos? Então você tem que tomar cuidado, eu já fiz essa análise. Será que eu sou joio? Será que eu só dou dor de cabeça para o meu pastor? Será que eu só dou dor de cabeça para a minha família? Ainda bem, queridos, que eu descobri que era trigo. Outra coisa, queridos, cada pessoa deve provar se é um bastardo em vez de filho. Queridos, existe uma diferença muito grande de um filho e de um bastardo. Você sabia que corre o risco de nós sermos bastardos e não filhos de Deus? A palavra de Deus, queridos, ela diz em Hebreus 12, do 7 ao 11. Hebreus 12, do 7 ao 11. Permitam que Deus endureça vocês, preste atenção, queridos, isso é muito sério. Você tem que parar de ser dodóizinho, viu? Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com o seu filho. Queridos, sabe o que a palavra de Deus diz? Que o pai, quando ele é amoroso, ele educa o seu filho. O pai, quando ele é amoroso, ele coloca o seu filho no devido lugar dele. Pois, quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos? Então isso significa que na verdade vocês não são filhos legítimos,
mas sim ilegítimos, visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrige, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai, dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos disciplinam por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Não é nada agradável ser corrigido na hora em que está acontecendo. Ela causa tristeza, mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Você sabe uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida, queridos? Eu tive um pai e uma mãe que me corrigia. Um pai e uma mãe que me colocou no meu lugar. Um pai e uma mãe que me ensinou a respeitar as pessoas. E hoje, queridos, eu não sofro para servir a Deus. Eu não tenho dificuldade de obedecer a Deus. Por quê? Porque eu fui ensinado a obedecer os meus pais. Por isso que eu falo, queridos, que a coisa mais preciosa que um pai pode ensinar para um filho é a obediência. E o pai que ensina obediência para o filho, ele corrige, ele não mima. Não mima, queridos. Eu estou com uma pequenininha lá em casa, queridos, de 4 meses, já começou o treinamento dela. Já começou, queridos, eu não posso perder tempo, passa muito rápido. Um dia ela vai ter que caminhar sozinha. Um dia ela não vai ter o papaizinho do lado, a mamãezinha do lado. Agora, queridos, como que os nossos filhos vão servir a Deus se eles não conseguem servir nós que somos os pais dele? Deixa eu falar um negócio para você. Se o seu filho não te serve, não serve a mãe, se o seu filho não serve a casa, seu filho vai servir para alguma coisa para Deus? Não vai, queridos. Não vai. A melhor forma, queridos, que um pai tem de fazer o filho dele servir a Deus é ensinar o filho a servir em casa. Só que hoje o que nós fazemos? Tem pais que negociam com o filho. Filho, se você lavar a louça, papai leva você no cinema. Ou se você lavar a louça, eu te dou um dinheiro para você ir no shopping. Sabe o que isso chama? Corrupção. Você está corrompendo o seu filho. Seu filho está fazendo para ganhar alguma coisa. Não, queridos. É seu filho, mora na sua casa, ele tem que lavar a louça, ele tem que ajudar você a arrumar a casa, ele tem que fazer as coisas da casa, porque ele faz parte da família. E deixa eu falar um negócio para você. O filho tem que trabalhar muito mais que o pai, viu? Se você, pai e mãe, está se matando com uns adolescentes dentro de casa, parabéns para você, viu? Está criando um péssimo filho. Porque você e seu esposo se matam, trabalha fora, chega em casa e ainda tem que se matar para fazer as coisas. E seu filho fica o dia todo jogando videogame, fica o dia todo nas redes sociais. Aí tem aqueles pais que o filho começa a trabalhar, né? Meu filho não faz nada em casa porque trabalha. Mas você sempre trabalhou e não teve que fazer as coisas em casa? E por que a belezinha, e por que o príncipezinho não pode fazer? Você imagina, queridos, você que tem uma família grande, se toda vez um membro da família olhasse para a pia e visse um copo sujo, tivesse aquele pensamento, não sei quem sujou, mas a minha responsabilidade é limpar. Aí vai lá, pega o copo e lava. Aí daqui a pouco chega outro membro da família, eu não sei quem sujou, mas é minha responsabilidade limpar. Porque eu sou filho, eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe. Está frio, coitada da minha mãe, ela não pode molhar as mãos com essa água gelada. Agora não, tem uns marmanjão que chega lá, só joga o prato na pia. Deixa eu falar um negócio para você. É muito melhor receber a disciplina do pai do que receber a disciplina de Deus. Porque a disciplina de Deus, se você é filho, tu vai receber. Tu vai receber. Pastor, já recebeu? Já.
Teve um dia, queridos, que eu fiquei uns 15 dias no hospital internado. Porque eu achava que o pastor Orides tinha deixado a igreja na minha mão, eu achava que a igreja era responsabilidade minha, eu não podia faltar, eu tinha que estar lá direto, eu não podia colocar ninguém para pregar, eu tinha que estar lá. Até que Deus falou bem assim: quem disse que a igreja é responsabilidade sua? Você está aí para servir, ela é minha. Aí só uma dorzinha no rim por causa de uma pedrinha me tirou da igreja ali por longos 15 dias e a igreja continuou e foi uma bênção. Então, queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Está doendo? Tá, pastor. Você está sofrendo? Tô, pastor. Agradeça a Deus porque Ele está te disciplinando. Isso significa que você é filho. Agora, se você estiver se divertindo, estiver fazendo tudo de errado e ainda estiver feliz e não está acontecendo nada, se eu fosse você, eu colocava a barba de molho, porque você deixou de ser filho. Agora você é bastardo, o pai não tem mais preocupação com você. Queridos, guarde essa palavra no seu coração. Para de analisar a vida das pessoas. Analisa a sua vida. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus.